Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a aula de número 4, onde nós falaremos sobre ponto de interesse. Quais são os principais pontos no seu gráfico aonde o operador institucional tem a maior probabilidade de operar para deslocar preços em favor da sua tendência principal, tá bem? Então nós aprendemos na aula de número 1, só para recapitular, como funciona a estrutura de movimentação de preço. Então a gente entendeu que o preço funciona com uma estrutura impulsiva e uma corretiva até quebrar uma próxima estrutura com uma próxima onda impulsiva. Depois nós aprendemos na aula número 2 a identificar as regiões de oferta e demanda, aonde está caro para se vender, quem vende quer vender caro, e aonde está barato para se comprar, e quem compra quer comprar barato, não é mesmo? Na aula de número 3, nós aprendemos sobre pontos de liquidez. Né? Aprendemos a identificar esses pontos de liquidez, quais são os tipos de pontos de liquidez, aonde o operador Smart Money tem grande probabilidade de manipular essas regiões antes da gente efetivamente, ele conseguir e iniciar o seu próximo movimento, tá bem? E é justamente nessa aula que nós vamos identificar quais são esses pontos de interesse, em quais pontos do gráfico eles ficam, tá bem? E é muito importante, se você não pegou esse vídeo na sequência, eu recomendo fortemente que você assista desde a primeira aula para entender justamente qual que é a sequência disso. Sem você entender a sequência, o aprendizado ele não fica completo e você vai ter muitas dúvidas. Se você seguir desde a aula 1 até a aula 4, você vai entender exatamente como funciona esses e quais são os melhores pontos para você atuar baseado numa movimentação de preço, tá bem? Então nós vamos agora para a parte de ilustração. Vamos lá? Bem, assim como nós fizemos nas aulas anteriores, nós vamos iniciar de forma ilustrativa para a gente recapitular a formação da estrutura do preço, a definição da região de oferta e demanda, possíveis pontos de liquidez no gráfico e vamos encaixar agora o ingrediente pontos de interesse, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui por uma movimentação de alta, onde a gente tem a formação da primeira onda impulsiva. Só lembrando que a onda impulsiva é a onda principal do operador institucional. É ela que ele quer operar para deslocar o preço para patamares cada vez mais altos no movimento de alta e cada vez mais para baixo no movimento de baixa, tá? Então esse movimento de alta inicia-se com uma onda de impulsão. Aí a gente tem o início de uma onda corretiva, que é aquela onda que vai transportar o dinheiro de um ponto sem liquidez para um ponto com maior liquidez, tá? Então aqui essa região, esse tipo de movimento é altamente manipulado, tá? Então eu recomendo que operadores iniciantes operem ondas impulsivas, que tem um menor risco, porque as ondas corretivas elas são altamente manipuladas, tá? Então a gente tem aqui uma estrutura de preço sendo montada. E aqui a gente tem a onda impulsiva que formou a primeira estrutura de alta, tá? Então, aqui a gente já identifica a quebra dessa estrutura, como a gente aprendeu na aula de número 1. Feito isso, qual é o próximo passo que a gente vai colocar? O conteúdo da aula número 2, que é identificar, utilizar a ferramenta de oferta e demanda para a gente identificar quais pontos eu vou operar venda e quais pontos eu vou operar compra, tá? Então aqui a gente traça a ferramenta de oferta e demanda. Então a gente já identificou aqui nessa parte, tá? Então a gente vai marcar aqui, vamos fazer como a gente veio fazendo nas outras aulas. Então a gente marca aqui essa parte para a gente identificar aqui que o vermelho é a parte onde eu atuo na venda, nesse movimento. A parte verde
é onde a gente atua no movimento comprador, tá? Então a gente busca esses retângulos, né? Eles são simplesmente para marcar as regiões, para a gente entender que tipo de operação a gente faz em determinado ponto. Aqui nessa parte de cima, nesse movimento dessa estrutura de alta, eu não vou comprar nunca. Aqui nessa parte de baixo, eu não vou vender nunca, tá? A gente vai trabalhar só baseado em no bloquinho vermelho eu procuro pontos de venda, no bloquinho verde eu busco pontos de compra, utilizando sempre esse movimento aqui de alta, tá? Então aqui a gente já identifica a região de oferta, aonde está caro vender, onde é caro para vender. Aqui a gente já identifica a região de demanda, aonde está barato para comprar. Então, barato para comprar. No movimento de alta, como eu falei aqui reforçando, prioritariamente o operador, nós traders queremos seguir o fluxo do operador institucional. Não adianta a gente ir contra ele. Eles têm tecnologia e recursos praticamente, recursos financeiros praticamente ilimitados, baseado no tamanho dos nossos, né? É, então eu tenho que ir junto com ele no movimento. Não adianta eu ir contra. Se eu ir contra, só vou tomar ferro, né? Então aqui a gente identifica quais são qual é o movimento, qual é a região que eu uso, que eu identifico para poder ficar esperto e achar pontos de interesse para que eu surfe o movimento junto com o operador institucional, justamente para que eu ande junto com ele na movimentação, tá? Esse tipo de operacional baseado em Smart Money Concept é um operacional muito eficiente, com baixo risco e alto retorno. Por quê? A gente pega justamente o início do movimento das ondas, tá? E esse início de movimento das ondas, eles são movimentos bem grandes. Por isso, da importância de quando você começa a operar, você aprender primeiro a operar as ondas impulsivas. Por quê? Você vai tomar um baixo risco com um retorno alto. Tá? Já as ondas corretivas devem ser operadas por operadores mais experientes e que sabem até onde levar uma determinada operação, é, justamente considerando que ela é uma onda de transporte de dinheiro. Tá? Então aqui, nesse ponto, a gente vai iniciar a onda de transporte. Lembra, é uma onda altamente manipulada. Se eu estou nessa região do bloquinho vermelho, o preço ainda não tocou os 50% do movimento e ele sobe, o que, que ele indica para a gente? Uma grande probabilidade de o operador estar manipulando o dinheiro para justamente gerar liquidez e descer cada vez mais. Então, sem tocar os 50%, se ele subir, é uma região que vale extremamente o risco na operação de venda, tá bem? Vamos lá, só para a gente recapitular aqui, a gente teve um probleminha técnico. Então, inicia uma onda corretiva, tá? Como eu estava mencionando, que é essa onda altamente manipulada, tá? Se ela não tocou os 50% ainda e voltar para a parte de cima, existe uma grande probabilidade do operador institucional estar manipulando o preço justamente para levar mais o preço para baixo, tá? Então ele está gerando mais liquidez. Toda vez que a gente fala liquidez, lê-se liquidez por dinheiro, tá? Então ele está gerando mais dinheiro para poder jogar mais para baixo isso, tá? Então ele vem, manipula esse topo aqui de novo. Muitas vezes pode até às vezes passar aqui ou parar aqui, enfim, não tem exatamente como saber, é só tomando risco. E aí ele vem para a parte de baixo, tá? Ele vem gerando aqui, tá? Então dessa vez a gente vai começar a encaixar o ingrediente. Qual que é o ingrediente? O ponto de interesse, tá? O que que acontece? O que que é o ponto de interesse?
existem dois tipos de pontos de interesse. Existe um chamado Order Block, que é um bloco passivo de ordens do operador institucional. Eu não gosto de ficar usando muito nomes técnicos, porque eu quero justamente simplificar cada vez mais esse operacional que já é simples. Então, não vamos ficar inventando nomes muito técnicos, não. Mas, em resumo, existem dois tipos de pontos de interesse, basicamente, tá? Que é o Order Block, que é um bloco de ordens institucionais, aonde o operador institucional testa essa região e já desloca o preço abruptamente, em algumas ocasiões fazendo um reteste, tá? O outro é um chamado Fair Value Gap, que na verdade nada mais é do que um desbalanceamento. O que é o desbalanceamento? No movimento de alta, essas ondas impulsivas que tem bastante desbalanceamento, que é o quê? Entra uma força muito grande compradora, tem muito mais compradores do que vendedores e o preço se desloca abruptamente. Então nada mais é do que um espaço entre um candle e outro, o intervalo de um candle e outro, tá? Então é um deslocamento abrupto que tem. Esses são os dois principais pontos de interesse que existem aí, tá? Então vamos colocar aqui, vamos simular aqui as possíveis regiões de pontos de interesse. Então lembra que eu falo lá na aula de oferta e demanda que quanto mais abaixo o preço tiver, mais atraente ele fica para se comprar. Essa parte de baixo aqui já está barato para se comprar. Quanto mais abaixo, mais barato o preço vai ficando, tá? Então aqui a gente tem aqui geralmente o que é um order block comprador. Então você vê no movimento aqui impulsivo, corretivo, e aí antes de iniciar a onda de impulsão, ele deixou um último candle aqui negativo, tá? Então quando deixa esse candle negativo na região de baixo e acelerou o movimento, ele se torna um ponto de interesse do operador institucional. Ah, André, mas esse tipo de ponto de interesse fica só na parte de baixo do gráfico? Não, não fica só na parte de baixo do gráfico, não. Ele pode ficar em outras regiões, que é o que eu vou explicar para vocês, tá? Então, veja a importância de você começar lá desde a primeira aula, para você ir entendendo e encaixando os ingredientes, tá? Da nossa aula aqui. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto de interesse. Vamos por aqui, ó. Ponto interesse. Então, a gente tem o nosso primeiro pontinho de interesse aqui, ó. Quando que um ponto de interesse se torna um bom ponto de interesse? Justamente quando ele tem liquidez próximo a ele, tá? Então esse é o pulo do gato também. Por isso que é importante assistam a aula na sequência. E a aula número 3 é importante justamente para isso. Assim que você identifica o ponto de liquidez, você percebe que tem pontos de interesse, esses são os melhores, abaixo dessas regiões de liquidez. Ali é uma grande chance do operador institucional manipular, porque ele vai manipular a liquidez, vai até o ponto de interesse e vai acelerar o movimento, tá? Em algumas vezes ele volta nesse ponto de interesse para retestar, tá? Em outras vezes não, ele simplesmente bate ali, capturou a liquidez daquele ponto, achou o ponto de interesse abaixo do liquidez e já inicia a impulsão. Então é muito importante você conseguir identificar os pontos de liquidez, né? Veja como é importante essa informação que eu estou dando para vocês, tá? Então aqui a gente vai procurar um segundo ponto de liquidez. Aqui, vou pintar esse ponto de liquidez de outra corzinha. Eu já vou ensinar para vocês as cores que eu utilizo, tá? Para vocês já se familiarizarem. Por exemplo, quando é azul, são pontos de interesse causados por desbalanceamento do mercado, o tal do Fair Value Gap, tá? Mas esqueça o nome técnico. Pense que ele é um ponto de interesse que foi deixado porque teve um grande desbalanceamento. Então aqui, ó, para iniciar essa onda de impulsão desse movimento, aconteceu um desbalanceamento. Como o preço vai voltar aqui nessa região para testar, ele tende a vir fechar esse desbalanceamento do mercado. Por quê? É como se ele tivesse pulado um pedaço, não tinha ordem naquele meio. Ou se tinha, eram poucas ordens. Então ele acelerou o movimento. Isso gera uma ineficiência no mercado. E aí essa ineficiência o próprio mercado tende a corrigir.
sempre esses pontos de ineficiência, eles são mais fortes do que os pontos de order block, tá? Porque geralmente o mercado vem, fecha ineficiência e continua o seu movimento principal. André, já vou falar nessa aula. Mas como que eu sei em qual ponto ele vai parar? Não tem como saber. Não tem como saber. Por isso que esse tipo de operação de renda variável, você está operando a Fórmula 1 do mercado financeiro. O mercado de alta liquidez. Como que você faz? Toma risco controlado. Usa o gerenciamento de risco, que é tema de outra aula que eu vou falar mais à frente. Quando a gente terminar todas as aulas de movimentação de preço, enfim, de como funciona a estrutura do preço, vai começar a entrar aulas baseado em gerenciamento de risco, que é muito importante. No final das contas, não importa quantos stops você toma, principalmente nesse tipo de operacional aqui que é o Smart Money Concept. Importa quanto você vai ganhar versus quanto você está colocando em risco. Entende? Se eu tomo, por exemplo, um stop de 200 pontos e na outra operação eu fiz 1.000 pontos, eu estou com saldo positivo de 800 pontos. O meu risco-retorno é muito maior, entende? Então, por isso que você tem que tomar risco. E esse tipo de operação no mercado financeiro é uma operação de alto risco. Então, você tem que controlar os riscos. Controla os riscos, toma os riscos para você ter alta rentabilidade. É só a gente lembrar o princípio do investimento. Uma coisa é investimento, outra coisa é especulação. Esse tipo de operação é uma operação especulativa, né? Claro, você pode fazer operações também aqui de longo prazo, de médio e longo prazo, utilizando essa metodologia, mas ele também é bastante utilizado para especular, né? Então, a diferença de um para outro é que o investimento ele vai de muito longo prazo, ele vai para longo prazo. O especulativo, ele busca movimentos mais curtos, tá bom? Então aqui você tem que tomar risco, é assim que funciona. Vou falar o que não falaram para mim, eu tive que aprender na dor, tá? Então aqui, por exemplo, ele veio nesse ponto de interesse. Chegou aqui nesse ponto de interesse, já está na região de demanda, no movimento de alta, encontrou esse ponto aqui, né? Deixa eu colocar o nome aqui para a gente entender, deixar bonitinho. Tá aqui, ponto de interesse. Encontrou esse ponto de interesse e aí, o que que ele fez? Ele, pá, vou pegar aqui. Opa, peraí, tá travando aqui. Então ele veio aqui nesse ponto de interesse, tocou nele, já veio aqui e já começou a deslocar o preço. Geralmente, ele vem e faz um reteste nesse ponto de interesse, tá? Então ele vem aqui, faz um teste novamente e sobe numa onda impulsiva, tá? Então esse é o primeiro ponto. Gente, depois que o preço já saiu da região de oferta, veio até a região de demanda, não existe mais venda. Não vendam nessa parte. Você só vende enquanto não tocou no 50%, é só na onda corretiva, tá? Porque a perspectiva do preço não é no movimento de alta, não é ele levar cada vez a níveis mais altos. Então aqui, se ele já coletou todo o dinheiro, transportou o dinheiro de um ponto sem liquidez para um ponto com liquidez, e encontrou o ponto de interesse dele e subiu, não tem mais para que fazer venda aqui, tá? Então não façam esse movimento. Então, ótimo. Gerou, quebrou a próxima estrutura de alta aqui, tá? Então quebrou a próxima estrutura de alta. O que que nós fazemos? Identificamos as regiões de. Identificamos aqui a quebra da estrutura, né? Continua o mesmo processo. É sempre a mesma coisa, idêntico. Não tem diferença, tá? Aí a gente coloca aqui a ferramenta de oferta e demanda para eu identificar novamente qual região eu vendo, qual região eu compro. Aí eu identifico aqui de forma colorida só para visualizar, tá? O preço foi deslocado.
quebrou a estrutura, valida a parte de baixo para dar continuidade no movimento, tá bem? E aí ele vem novamente, inicia uma onda corretiva, gerou aqui liquidez, isso é importante, eu vou começar a encaixar a liquidez aqui para vocês verem também. Testou aqui de novo, veio para baixo, é um movimento totalmente irregular. E aí ele chega aqui novamente na região de demanda, aonde está barato para se comprar. É aonde a gente quer fazer as operações para surfar as ondas impulsivas, sempre analisando o risco-retorno, tá? Então, novamente aqui, agora ele deixou um desbalanceamento, né, nessa ponta aqui, ó. Então, eu identifico o desbalanceamento dos preços. Vou falar de novo, tá? Vou só reforçando aqui que é importante a gente falar é, e reforçando. O que é o order block? O order block no movimento comprador igual esse é o último candle negativo que inicia uma alta nos preços, tá? Esse é um ponto. Ele pode estar localizado na parte de baixo, como pode estar localizado aqui nessa região também, tá? Então você tem que aprender a identificar com base nisso que eu estou falando, tá bem? Aí aqui teve, só que dessa vez não teve ineficiência, André. Não teve ponto de interesse que gerou ineficiência, né? Ele foi subindo e fechando todas as ineficiências na onda de impulsão, tá? Então ele montou um outro order block aqui. O que é o outro order, esse outro order block aqui? Foi um. Então ele subiu aqui. Aqui ele fez um candle negativo e subiu de novo. Nessa parte do gráfico aqui, nessa região. Então ele vira um order block que pode ser utilizado pela operadora institucional, tá? Então fez aqui o movimento. Deixa eu fechar aqui. Fez aqui o movimento, manipulou todo o preço aqui, trouxe para baixo, né? Aqui ninguém mais queria comprar. Quem não compra quer vender, quem vende quer vender caro. Para comprar barato. Joga até a região de demanda de novo, tá? Aí aqui, o que ele fez? Eu já bati a ordem aqui de compra, ele subiu, voltou. Então voltou, quando ele chegar nessa região de novo, eu tomo risco de novo. Por quê? Aqui é um ponto comprador. Lembra? Ele está indicando interesse. Quebrou a estrutura de alta, rompeu o topo, valida o fundo. Validou o fundo, identifica a liquidez, o ponto de interesse, né? E toma o risco. Tomei o risco, surfei novamente a onda impulsiva. Ó que beleza. Peguei mais uma onda impulsiva aqui, ó. O que a gente faz aqui agora? Mesmo processo. Identifica a região de oferta e demanda. Vamos identificar aqui primeiro a quebra da estrutura. Identificamos aqui a quebra da estrutura. Identifica a região de oferta e demanda. Região de oferta e demanda, tá aqui. Pinto aqui só para ilustrar para vocês. Eu fiz essa estrutura que eu fiz aqui de propósito para vocês entenderem uma coisa. Que é importante. Vamos lá. Vai começar tudo de novo. Ele vai vir aqui. No movimento vendedor, aqui você concorda comigo que agora é o movimento vendedor que vai entrar? Justamente para poder transportar o dinheiro de um ponto no outro. Agora eu vou esquecer a questão de ser onda impulsiva ou corretiva. É só para vocês entenderem que aqui na parte de cima também fica pontos de interesses vendedor mesmo no movimento de alta, que é aquele que quer transportar o dinheiro, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ele começa, inicia. Aqui, o último candle positivo no movimento vendedor é um ponto de interesse, tá? Então, digamos, principalmente quando ele faz assim, ó, gerou uma liquidez aqui, gerou essa liquidez, aí ele gera aqui esse último candle positivo antes do movimento corretivo, antes de começar a ficar vermelhinho. Então ele vira
um ponto de interesse vendedor. Esse tipo de operação aqui eu pego bastante, tá? Esse eu pego bastante. Então, vamos lá. Será que eu vou conseguir aproveitar essa figura? Não. Deixar ela aqui parada. Continua a partir daqui. Então ele veio aqui, ficou manipulando, né? Olha que legal. Vou colocar até a imagem da liquidez aqui, que eu acho que é importante a gente entender todos os passos de todas as aulas. Vou colocar aqui aquela observação que a gente coloca, né? Gente, desenhe no gráfico, tá? É muito importante. Assim vocês vão conseguir identificar de fato as melhores oportunidades, tá bem? Então, acima. Então, a liquidez. Lembra que eu falei no começo da aula aqui, quando a gente começou a exemplificar a importância de você ir na sequência das aulas? É justamente isso. Por quê? Identifiquei a estrutura do movimento, identifiquei a região de oferta e demanda, onde está caro para vender e onde está barato para comprar. Achei os pontos de liquidez. O que o operador Smart Money faz? Manipula liquidez para acelerar o movimento. Captura dinheirinho, stop dos compradores de topo, nesse caso aqui, para acelerar o movimento para baixo, para aí ele comprar mais abaixo, tá? Então, vem aqui, manipula isso daqui, eu encontrei um ponto de interesse aqui no topo, ele não veio no 50%, eu identifiquei a liquidez, tem um ponto de interesse aqui, o que eu faço? Bato na venda. E aí, nesse tipo de operação, eu levo até a região de demanda, ou minimamente até os 50%, ou toma o risco e leva até a região de demanda. Claro que ele vai oscilar bastante nesse tipo de movimento aqui, tá? Ele oscila mesmo, tá bem? Aí leva até aqui. A partir daqui, o que eu tenho? Mais pontos de interesse. Para ele fazer essa onda impulsiva, o que ele fez? Deixou pontos de interesse. Percebam que aonde eu estou colocando esses pontos de interesse é justamente as principais posições que ele deixa no gráfico, tá? Então, as principais posições que eles deixam no gráfico. Então, aqui a gente tem o outro ponto de interesse. O operador institucional, ele é sacana. O que ele faz? Ele induz, né? Então, você imagina, eu estou vindo no movimento desse gigante de queda. Pensa que isso aqui é tudo no mesmo dia, tá? Então, assim, ó, tô vindo aqui, é um movimento de queda, começou a cair, 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 cair. Quem em sã consciência, quando chegar num ponto desse daqui, vai bater uma compra? Só os malucos, né? Não, só os operadores que fazem justamente ao contrário do que a maioria dos operadores fazem, tá? Porque a maioria dos operadores, o que eles fazem? Eu não tô criticando quem opera com média, com Fibonacci, com nada disso não, tá? Todo operacional dá resultado desde que você se adapte. Eu tive uma adaptabilidade muito maior operando Smart Money Concept, justamente porque eu sou um cara mais conservador. Então eu gosto de tomar risco, mas risco controlado, extremamente controlado. E para eu tomar risco, para eu colocar meu capital em risco, eu tenho que ter um retorno significativo. Se não tiver, não vale a pena. Quem opera a média, opera a continuidade do movimento. Né? Então ele vai lá operar assim, ó, agora vem uma tendência de baixa, fez uma retração, deixou um gatilho ancorado na média, agora eu não uso média, não uso nada. E tá cheio de trade no perfil do meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, @AndréVeloso_trader. Vai lá no destaque, na parte de resultados. Tem uma série de operações que eu faço, inclusive operações filmadas, onde eu mostro exatamente o preço caindo no movimento de alta desse, caindo, caindo, caindo. Eu entro na operação com risco baixíssimo e o preço vai para o lado que eu estava analisando, tá? Justamente porque eu estou fazendo a leitura da movimentação do preço. Eu estou indo junto com o operador institucional. Eu identifico os pontos de manipulação de liquidez. Eu identifico aonde eu vendo, eu identifico aonde eu compro, eu identifico os pontos e tomo risco. É assim que funciona, de forma simples. Você não precisa de muita coisa, né? Eu costumo dizer que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Isso é muito importante, tá? Então, veio aqui nesse ponto de interesse, pô,
puta, comprei aqui, André, voltou, tomei stop. Vai acontecer, vai tomar stop, não tem problema. Lembra que eu falei que parte de fundo são partes de alta liquidez também? Que existe situações onde o operador institucional ele vai manipular essa região? Então, você pode pegar aqui, tá? Eu vou falar disso mais para frente, que é no ponto de equilíbrio do ponto de interesse, tá? É no 50% do ponto de interesse, tá? Mas eu gosto de pegar assim, nessas regiões aqui de baixo, porque geralmente ele vem e manipula mesmo o fundo. Manipulou, entrei na operação, ele trava todos os vendedores aqui. O que são travar os vendedores? O movimento está vindo de queda, desde lá de cima. Chegou aqui embaixo, vai romper esse fundo. O cara fala, vou sentar o dedo, velho, vou aumentar minha posição, porque aqui é onde de fato o negócio vai estourar para baixo. Aí o operador institucional faz o quê? Pum, toma. Dá uma cacetada, vira operação, troca o dinheiro de mão, faz uma varredura de liquidez, um sweep. Ele manipula, o operador institucional manipula a todo momento. Ele quer tomar o dinheiro da sua mão. Para ele tomar o dinheiro da sua mão, o que ele tem que fazer? Ele tem que manipular, ele tem que fazer você pensar uma coisa, mas na verdade ele vai fazer o contrário. Por isso que esse tipo de operação aqui, gente, como ele tem um risco muito baixo, eu tomo. Por quê? Porque assim, ó, tem gente que fala que puta, mas você vai pegar a operação com a faca caindo? Vou. Claro, não é em qualquer lugar, nem em qualquer momento. Mesmo com risco controlado. Também não sou louco de ficar catando dinheiro e rasgando. São em pontos específicos, aonde tem liquidez e eu tô olhando o movimento completo. Eu não tô olhando só uma perna. Eu tô olhando o movimento, a estrutura do preço todinha. E muitas vezes eu estou olhando até movimento de gráfico diário, semanal. Entendeu? Então você tem que olhar todo o movimento para poder interpretar e saber. Vou levar uma operação para swing trade, ou vou levar uma operação ou vou fazer essa operação de curto prazo aqui num day trade, tá? Esse método funciona para tudo. Por quê? Lembre-se, é um método que exige paciência. Eu não fico toda hora clicando, não tem média, não tem nada aqui. Eu tenho que identificar pontos de interesse no gráfico, regiões de interesse no gráfico, pontos de liquidez para ir entrar na operação, tá? Essas operações de fundo aqui vindo numa tendência de alta, são as melhores para você pegar e levar num swing trade, ficar dias posicionado na operação, tá? Mesmo em mercados futuros. Por quê? Imagina, você pegar o início de uma onda impulsiva no movimento desse tamanho igual aqui é o que a gente está estudando. Maravilha, né? Não preciso nem soltar. Peguei com baixo risco, sei lá, 100, 200 pontos aqui embaixo, para um trade que eu vou pegar, sei lá, de 4 mil pontos. 3 mil pontos. É um risco-retorno absurdo. Entendeu, gente? Por isso que vale a pena, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, o que são pontos de interesse. Então, a gente tem que aprender a observar o tipo de movimento. Se eu estou no movimento de alta, estou numa região de oferta, inicia-se o movimento corretivo, eu já tenho experiência, eu tenho apetite ao risco, quero tomar risco, vou buscar por pontos de interesse vendedores, até chegar no 50%. Se o preço chegou no 50%, a minha recomendação é não faça mais nada, porque existem situações onde o preço reverte nesse ponto de equilíbrio. Os 50% da referência, que eu falo bastante, inclusive nos stories no Instagram, é o ponto de equilíbrio do preço. É aonde os operadores, o mercado está achando que o preço está justo, está certinho. Para ele está equilibrando. Tanto que tem dias que o preço fica travado nessa região. Por quê? Está aguardando uma definição. Ou vai sair uma notícia específica, ou está aguardando o balanço de uma empresa. Tem uma pressão ali que está travando. Venda e compra, venda e compra. Então equilibrou o preço. Eu vou entrar nesse tipo de operação? Eu não entro, porque eu não sei para onde ele vai deslocar, né? Então eu aguardo. Se está no movimento de alta, ele saiu da região dos 50%, deslocou para baixo, eu vou pegar movimentos compradores, eu vou buscar por pontos compradores. Se é um movimento de baixa, o que eu faço? Ao contrário. Não? Então eu espero ele manipular, a hora que ele for para cima de novo, eu vendo e aí eu continuo o movimento impulsivo, tá? Prioritariamente, operem sempre ondas de impulsão. O RR, risco-retorno de ondas de impulsão, são muito melhores que os das ondas de mitigação, tá?
A chance do stop, a chance de você tomar stop numa onda de mitigação é gigante, porque você vai tomar vários. Você vai achar que tudo é ponto de interesse, enfim. E aí você vai acabar tomando muito stop. Na onda impulsiva, se eu definir 2 ou 3 pontos de interesse, eu vou tomar 2 ou 3 stops no máximo, mas quando eu pegar a operação também, ela vai pagar grandemente. E aí existe a outra situação, que também vai ser uma outra aula que eu vou fazer com vocês, que a gente vai falar de comportamento. Eu vou ver se eu trago especialistas para a gente falar de comportamento. Eu conheço especialistas, principalmente especialistas que operam trade, que é voltado para comportamental, porque uma coisa é eu aprender a técnica. Outra coisa é eu ter gerenciamento de risco, que é técnica com comportamento. Outra coisa é eu ter o comportamento de aguardar uma operação se desenvolver. Tem gente que entra, já começa a suar a mão, andou 200 pontos, já quer sair. Né? Então, assim, você tem que ter controle, você tem que observar o movimento do preço para que você consiga surfar um movimento grande, entender até onde o preço pode se deslocar, tá? E sempre estabelecer também um limite de ganho. Tem gente que fala que a meta é o teto do medíocre, né? Eu concordo em pontos, né? Mas em casos de operação, nesse tipo de operação, você tem que pôr um limite de ganho, porque senão pode acontecer do preço, você achar que o negócio vai andar 2.000 pontos, 3.000 pontos, você já está bem posicionado, andou 1.000 pontos, e aí o preço devolve. Eu uso uma estratégia para mim, que é depois que eu entrei no ponto de interesse, eu entro ali é para trades que vão se desenvolver mais. O que eu faço? Entro nos 60 minutos, é um time frame que eu gosto de operar. Se é uma entrada de confirmação, eu desço para um time frame menor, 5 minutos, por exemplo. A partir dali eu defino o meu risco-retorno, que vai ficar cada vez o time frame menor, o risco-retorno, o risco vai ficando cada vez menor. E aí, depois que eu entro na operação, amigo, é 60 minutos ou 240 minutos, são 4 horas e deixa a operação andar. Vou fazer outra coisa, saio de frente da tela, vou fazer outras atividades. Porque aí você consegue fazer as operações grandes e não fica ansioso. Quanto mais você ficar na frente da tela, mais ansioso você vai ficar. Tá bem? Então agora a gente vai para a parte prática. Então a gente vai olhar lá no gráfico, analisar os pontos de interesse. Tá bem? Vou deixar aqui também, pessoal, uma, uma anotação para vocês guardarem que eu acho que é importante. Tá? Acho não, é importante. Então vamos lá. Tipos de pontos de interesse. Se você quiser tirar print aí, guardar ou voltar para consultar, quando quiser vai estar à disposição, tá? Então a gente tem tipos de pontos de interesse. Então a gente tem o tipo comprador. Então a gente tem o tipo comprador. E a gente tem o tipo vendedor. Comprador. Vou sinalizar ele aqui, tá? Vou fazer igual eu faço a marcação dos gráficos para vocês familiarizando. Então a gente tem aqui, eu sempre pinto de verdinho. Isso é só uma questão de isonomia aqui para identificar, tá? Então tem aqui, por exemplo, comprador. Que ele é formado então, formado pela última vela de cor oposta ao movimento impulsivo. Impulsivo, tá? No caso do movimento de alta, o que que é?
é o último candle negativo, tá? Então, o último candle negativo ele é um ponto de interesse order block, tá? Vamos marcar só como ponto de interesse. Então, é só lembrar aqui, fez um movimento, deixou um candlezinho positivo, negativo no movimento de alta, né? Na parte de baixo do gráfico, movimento de alta, negativo, e acelerou o movimento, ele vira um ponto de interesse order block ali, tá? E aí com o tempo vocês vão ganhando experiência em identificar os order blocks em cada região certinho, tá? Já o ponto de interesse vendedor, vou sinalizar aqui como em vermelho. Então, ponto de interesse vendedor. Ele é justamente o oposto, né? Ele é justamente o oposto do outro. Se esse daqui é formado pela última cor oposta ao movimento impulsivo, aqui também é a mesma coisa. Só que nesse caso do movimento de queda, é o último candle positivo. Aqui é o negativo, aqui é o positivo. Tá? Então, movimento de alta, vou vender, vou iniciar uma mitigação, deixou um candle positivo, começou a cair, ele vira um bloco de ordens institucional, tá? Claro, tem que juntar o conteúdo das 4 aulas. Não é assim, qualquer candle negativo aqui é um ponto de interesse. Não funciona assim. Lembre-se, é formado por movimentação de preço, regiões de oferta e demanda, pontos, liquidez, tipos de liquidez, né? Que a liquidez é aquela concentração de vários preços no mesmo lugar, tá? É uma piscina de liquidez. Ou tá na região de baixo, onde tem o sell side liquidity, que é a eliminação das ordens de venda, ou na parte de cima, que é o buy side liquidity, que é a liquidação das ordens de compra, tá? Então você tem que aprender a identificar isso para identificar os pontos de interesse onde o operador institucional vai de fato operar, tá? E aí a gente tem um que fica por cima de todos, que ele serve tanto para compra como para venda, tá? Que eu sempre identifico ele como azulzinho. Que ele pode ser tanto comprador como vendedor, tá? Só vou colocar ele aqui em cima para diferenciar. Vou colocar aqui, ó. Ponto de interesse comprador barra vendedor. Que é o tal do Fair Value Gap. Que é o tal do Fair Value Gap, que é um desbalanceamento do mercado. Desbalanceou o preço. Teve algum dos lados, ou do comprador ou do vendedor, que teve muito mais força. Entrou muito mais ordens. E aí o que, que acontece? Gera-se essas grandes desbalanceamentos. Esses desbalanceamentos são muito fortes, no sentido de o mercado depois voltar para corrigir esse desbalanceamento. O mercado se move de uma maneira muito inteligente. A movimentação do preço é inteligente. Sempre que tem uma desinteligência, um desbalanceamento no preço, uma ineficiência, o preço volta para tampar aquele pedaço e continuar o seu movimento, tá bom? Então é muito importante identificar esses tipos de pontos de interesse, tá? Então ele é formado por aqui, por um, até maiúsculo, grande desbalanceamento dos preços. Formado pela não, né?
formado por um grande deslocamento dos preços, tá? Então ele deslocou o preço de forma abrupta. Deslocou o preço de forma abrupta e gerou esse ponto de interesse. Agora você tem que aprender a encaixar ele com base em todo o conteúdo que eu já passei, aonde você entende que esse ponto de interesse pode ser um ponto onde o operador Smart Money vai voltar para retestar, tá? Então, basicamente, você tem que buscar por pontos, até dei a dica aqui no começo. Busque por pontos de interesse que estão abaixo de piscinas de liquidez ou de pontos de liquidez. Porque o preço vai lá capturar, manipular aquela liquidez, vai até o ponto de interesse que está marcado e vai fazer o movimento que ele quer fazer, ou para cima ou para baixo, tá? Então vou deixar aqui pronto. Agora a gente vai lá para o gráfico. Pessoal, antes da gente ir para o gráfico, quero fazer também um movimento de queda, para vocês entenderem também esse movimento e como identifica os pontos de interesse também. Então a gente tem aqui uma onda de impulsão, tá? Eu tenho aqui uma onda de impulsão. E aí vem o processo de correção dessa onda de impulsão. Chega até um determinado ponto de interesse na região de oferta, encontra esse ponto de interesse e aí inicia-se uma nova impulsão. Então aqui a gente tem a formação da nossa primeira estrutura de baixa, que a gente identifica então a quebra da estrutura. A partir da definição da quebra da estrutura, qual o próximo passo? Passo da aula 2. Então vamos definir aqui nossa ferramenta de oferta e demanda. Vamos traçar a ferramenta de oferta e demanda aqui. Vai sinalizar para a gente quais as melhores operações para se fazer. No caso, aqui na parte de baixo, em compra, para pegar a onda de correção. E na parte de cima, na região de oferta, para pegar a próxima onda impulsiva. Tá bem? Então vamos fazer o mesmo processo aqui. Vamos marcar de verde toda essa parte, para a gente identificar que aqui essa região é a região responsável pelas operações de compra. Sempre reforçando, né? Que para os iniciantes, a melhor onda a se operar é a onda impulsiva, tá? Então, no caso da venda, na parte de cima do gráfico, onde você vai pegar o melhor movimento. Decidi fazer aqui o movimento de baixa para também ficar claro para todo mundo os dois movimentos, tá? Embora não tenha muita diferença de um para o outro. Na verdade, a diferença é só o sentido mesmo, tá? Na região do meio aqui, a região de equilíbrio, na região de equilíbrio, a gente não opera, tá? Então aqui a gente tem a identificação da região de oferta, aonde é caro para vender. Embaixo a gente tem a região de demanda, aonde é barato para se comprar. Barato para se comprar. E aí vamos iniciar aqui mais uma onda, tá? Nesses movimentos de queda, os principais pontos de interesse estão na parte de cima do gráfico, tá? Então, mais uma vez. Então aqui a gente pinta o nosso ponto de interesse, tá? Identifica ele com base naquela informação que eu passei para vocês. No movimento de queda, um bom ponto de interesse, ele é sempre o último candle positivo, tá? Então o último candle positivo que se formou aqui,
ele é um ponto de interesse do operador institucional para vir até essa região, buscar essa região para iniciar a nova onda de impulsão. Ou também um possível desbalanceamento que possa ter sido causado durante o movimento impulsivo, tá? Que é identificado pela cor azul, tá? O tal do Fairley Gap, mas que aqui para a gente é só um ponto de interesse que foi marcado após esse forte desbalanceamento, esse forte deslocamento do preço para baixo, tá? Então aqui a gente vai marcar que a gente tem o ponto de interesse vendedor. Esse é o primeiro ponto de interesse vendedor que a gente tem aqui nessa região. E aqui a gente tem o segundo, tá? Sempre identificando o azul, o ponto de interesse azul é o de desbalanceamento do preço, ou seja, aqueles candles bem grandes assim, que desbalancearam entre um e outro. Depois vou mostrar para vocês lá no gráfico o que é isso. E o order block, que é o segundo tipo de ponto de interesse, que nesse caso de venda aqui é o último candle positivo desse movimento corretivo que iniciou a impulsão, tá? Então aqui a gente montou a nossa primeira estrutura aí, tá? Então aqui inicia-se o movimento corretivo. De novo, quem não tem experiência ainda em operar os dois tipos de onda, tanto impulsiva como corretiva, eu recomendo que no movimento de baixa opere somente a parte de cima do gráfico, tá? Que é o início da onda impulsiva. A parte corretiva ela é cheia de manipulação. É a mesma história que no movimento de alta. Então ele começa a transportar o preço. Para transportar o preço, ele precisa gerar liquidez, precisa movimentar e manipular o preço, tá? Então ele vem aqui manipulando o preço, não chegou até os 50%, a gente pode vir aqui, identificar um ponto de interesse, tá? Comprador, aqui nesse caso, nessa região, nesse movimento, seria o último candle negativo antes do movimento de alta, tá? Então se ele vir aqui testar, não veio no 50%, veio aqui de novo, fazer um teste de oferta num possível ponto de interesse para subir e aí iniciar uma nova onda impulsiva, tá bem? Então, mesma história. Ah, André, como que eu vou saber onde vai parar? Não tem como saber em qual ponto de interesse ele vai parar. Busque sempre por pontos de interesse atrás de regiões de liquidez, conteúdo da aula 3, tá bem? Então aqui a gente faz o mesmo processo, tira a nossa ferramenta de oferta e demanda, identifica aqui o ponto de interesse, a quebra da estrutura, né, da próxima estrutura, bem? Então, identificamos aqui. De novo, a gente põe a nossa ferramenta de oferta e demanda para identificar onde eu vou trabalhar operações compradoras e onde eu vou trabalhar operações vendedoras. Traço aqui só para a gente saber. O verdinho é a parte compradora, onde tem interesse comprador para movimentar o preço até a região de demanda, de oferta, aonde vai se iniciar uma nova onda impulsiva. E aí aqui o processo se repete novamente. Eu identifico quais são os pontos que eu tenho de interesse, tá? Então tem um ponto de interesse, sei lá, aqui nessa região. Aí eu tenho outro ponto de interesse aqui nessa região. Podem acontecer de você ter mais de dois pontos de interesse na região que você vai operar prioritariamente a onda de impulsão, tá? Então precisa analisar o movimento no gráfico para poder entender quais seriam os possíveis pontos de interesse, sempre reforçando. Pontos de interesse atrás de piscinas de liquidez ou pontos de liquidez são os melhores para se operar, tá? É onde de fato o operador institucional vai fazer a manipulação do preço até esse ponto para buscar essa piscina de liquidez, encontrar um ponto de interesse e iniciar um movimento impulsivo, tá? Então aqui vamos lá, iniciando novamente.
Então, vou usar o mesmo exemplo, tá? Ó, ele começou a gerar liquidez aqui, ó, gerou liquidez, manipulou, foi lá para cima. E aí, quando ele vai lá para cima, agora eu vou incrementar um ponto de interesse nessa região aqui, ó. E aí, esse ponto de interesse seria um ponto de interesse comprador, tá? Com base no conteúdo aqui que a gente está vendo na aula aqui. Só formatar ele aqui direitinho. Mesma história. Se, vamos identificar também a liquidez aqui, né? O que é a liquidez, André? De novo, conteúdo da aula 3, só fazendo um breve resumo aqui. É um ponto onde eu tenho grande concentração. Existem tipos de pontos de liquidez, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um que existe concentração do preço. É onde o preço está concentrado, tá? Então, eu identifico dessa forma aqui. Liquidez. O que tende a acontecer com o preço num movimento como esse? Ele tende a se comportar dessa maneira. Então ele vai induzir o pessoal a comprar aqui, chegar aqui embaixo. Antes de chegar no 50%, se ele não chegar no 50% e vir testar, é só identificar o último candle negativo antes do movimento corretivo de alta, tá? Marcar esse ponto e aí e aguardar. Se ele fizer o retorno até aqui para capturar essa liquidez toda e vir para cá, você pode tomar risco na compra com o objetivo de levar até os 50%, considerando que a partir de 50% o preço pode reverter, tá? Ou indo buscar de repente aqui os pontos de interesse na região de oferta, aonde está caro para vender e aonde ele quer vender, tá? Mesma coisa que eu sinalizei aqui no movimento de alta. Se o preço saiu da região de demanda, eu comprei, é uma onda de correção, tá? Tô vindo no movimento de baixa, numa onda de correção da última estrutura que eu estou trabalhando. Tem um ponto de liquidez, comprei, subiu. Quando chegar aqui de novo, que eu tomar risco na região de oferta, nos pontos de interesse que eu identifiquei, o que vai acontecer? A hora que ele vir para a região de demanda de novo, não tem mais operação de compra, tá bem? Não tem mais operação de compra. Então você pode ter como alvo ou baseado no financeiro ou na quantidade de pontos ou na estrutura. Você pode colocar o seu alvo aqui na quebra dessa próxima estrutura. Percebam que mesmo na exemplificação aqui, ó, é um trade extremamente grande. Então eu peguei com um risco baixo nesse ponto de interesse, analisando toda a movimentação. Então olhei todo o sentido do movimento, olhei, coloco aqui e deixo o trade andar. Vai fazer outra coisa. Se entrou nos 5 minutos porque você viu você entrou. Existem dois tipos de entrada, né? Reforçando de novo, que é a entrada onde eu tomo risco direto, deixo a ordem apregoada e aguardo o preço chegar até esse ponto de interesse, coloco um stop respeitando meu gerenciamento de risco e aí eu entro na operação tomando risco direto. Ou o que a gente chama de entrada de confirmação, que é depois que ele testou o ponto de interesse, você cai para um time frame, um tempo gráfico menor, né? E aguarda ele fazer um reteste, né? Que é a entrada de confirmação nesse ponto de interesse, que pode acontecer de novo, a maioria das vezes acontece, e aí você entra com uma confirmação do movimento, tá? Então, ele aí levando aqui, objetivando sempre a quebra da estrutura. Então, dependendo da situação, é um trade bem grande que você vai pegar, tá? Às vezes ele pode ir no mesmo dia, às vezes você vai levar a operação para swing trade, depende da sua estratégia aí de como você opera, tá? Mas aí ele, então, quebrando aqui essa próxima estrutura, só para a gente exemplificar, para a gente finalizar aqui a parte de demonstração. Aí eu tiro aqui a ferramenta. Percebam que é um operacional relativamente muito simples de se operar, tá?
Ele é realmente baseado em oferta e demanda. Então eu preciso identificar a estrutura de movimentação do preço, identificar que tipo de movimento que eu estou tendo, identificar quais são as regiões aonde eu tenho que comprar, quais são as regiões que eu tenho que vender, identificar os pontos de interesse e tomar risco com base no meu gerenciamento de risco, tá? Então, ilustrando, é exatamente dessa forma que funciona, tá bem? Então vamos lá agora para o gráfico, para a gente analisar algumas movimentações com base nisso que a gente aprendeu aqui na ilustração, tá? Então vamos lá, pessoal. Peguei aqui um movimento de queda, até a estrutura que eu usei para outras aulas, né? Para aula 1, para aula 2, para aula 3. Então vou complementando aqui usando o mesmo cenário para aula 4, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Se a gente está no movimento de baixa, o que acontece? Eu tenho essa primeira estrutura aqui, tá? Então, vamos lá, tem essa estrutura de queda, tenho esse movimento, e esse movimento todo quebrei essa estrutura, tá bem? Então, quebrei essa estrutura aqui. Então, vamos deixar marcado já. Então, essa é a nossa impulsão desse movimento de queda, tá? O que eu faço? Traço a ferramenta de oferta e demanda para poder conseguir identificar os possíveis pontos de interesse. Lembra que eu falei, no movimento de queda, um bom ponto de interesse é o último candle positivo do movimento. Qual que é o último candle positivo do movimento? É esse daqui, certo? Então, ó, olha só. Tem esse movimento aqui. Então, esse seria um order block, tá? Que para a gente nada mais é do que um ponto de interesse. Eu estou falando nome técnico, mas não se prendam a isso. Então, aqui a gente tem um order block de venda, vendedor, poderia gerar interesse vendedor, tá? A gente tem um outro aqui, que é um Fair Value Gap, que nada mais é do que o movimento, antes de colocar aqui, eu vou mostrar para vocês, é o desbalanceamento do preço. Sempre que isso acontece muito em onda impulsiva. Quando você interpreta e consegue identificar uma onda impulsiva, você vê que a maioria delas tem essa característica, tem esse tipo de padrão aqui, que é exatamente o que? Vou até dar um zoom aqui para ficar mais claro. Tá vendo? Percebam o que aconteceu aqui, ó. O preço começou, ele abriu aqui em cima, né? Já veio caindo. E aí o que ele fez? Ele gerou como se fosse uma ineficiência, né? Que a gente chama aqui, ó. Entre uma ponta e a outra, tá? Percebam isso, ó. O que aconteceu? Tem um buraco aqui, tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. Um outro buraco. Opa. Tem um outro buraco aqui. Tudo isso daqui é desbalanceamento. Isso aqui foi um movimento abrupto que aconteceu, que o operador institucional acelerou o movimento e gerou uma ineficiência. Aqui significa o quê? Muita gente, uma pressão vendedora muito grande e não tinha gente comprando contratos. Então acelerou o movimento, né? Então acelerou o movimento, causou essa ineficiência. O que o preço tende a fazer? Ele sempre tende a trabalhar fechamento dessas ineficiências, tá? Que é o tal do Fair Value Gap. Isso é um ponto de interesse também. Então a gente está trabalhando, deixa eu diminuir o zoom aqui. A gente está trabalhando um movimento vendedor, né? Assim, ó, nossa prioridade aqui da onda impulsiva é venda, tá bem? Ele deixou esse ponto de interesse aqui em cima, tá? Deixou esse outro ponto de interesse aqui, essa outra ineficiência,
Essa foi fechada pelo próprio movimento da impulsão completa, por isso da importância de você interpretar o que é o movimento, como que o movimento está acontecendo. Falo muito isso. É, é, operações baseadas em movimentação de preço é muito da interpretação da movimentação dele naquele momento. Se ele está se deslocando com força ou se ele está se movimentando de forma a gerar vários pontos de manipulação, que aí é uma onda de correção, tá? Então aqui ele gerou uma outra ineficiência, que é um outro ponto de interesse, tá? Vou pintar isso aqui de azulzinho, só para a gente separar uma coisa da outra. Mas todos são pontos de interesse. Então vamos colocar aqui, ó, ponto de interesse. A gente tem um ponto de interesse, dois pontos de interesse, certo? Na região aqui, aonde estava oferta, aonde é caro para vender. Quem vende quer vender caro, não é isso? Está caro, vamos vender. O que aconteceu com o preço? Olha só, o preço veio, olha aqui o que ele formou, ó. Ele gerou uma onda. Opa. Ele gerou uma onda subindo para a região de oferta. Vou puxar aqui mais para o lado. Para a região de oferta, né? Ficou aqui, ó, gerando liquidez. Então, ficou aqui, ó, gerando uma piscina de liquidez, ó. Então ficou fazendo vários movimentos erráticos, bem próximo à região de 50%, equilíbrio do preço, pontos de indefinição, tá? Aí aqui é o final de um pregão de um dia. Vou já pintar aqui para vocês entenderem. O que aconteceu no outro dia? No outro dia ele abriu, fez o quê? Colocou o pessoal na compra, veio no ponto de interesse e fez o quê? Voltou e quebrou mais uma estrutura para baixo. Então olha o movimento que ele fez. Aqui tem exatamente tudo que a gente aprendeu em todas as aulas. 1, 2, 3 e agora o conteúdo da aula 4. Conteúdo da aula 1, identificação da estrutura. Conteúdo da aula 2, oferta, identificação das regiões de oferta e demanda. Barato comprar. Parece bem repetitivo, né, gente? Mas tem um porquê que é assim, tá? É bem repetitivo para fixar na mente mesmo. Então, barato comprar. Então, aqui o preço parou, começou a fazer esse movimento, aqui ficou barato comprar, tá? E aí comprou, foi lá em cima. Já sei que aqui nessa região eu não vendo, eu só compro com o objetivo de ir até a região de oferta, porque o movimento principal é vendedor. Aqui em cima eu tomo um risco, tá? Então eu tomo um risco de compra analisando a liquidez. Lembra que eu falei, busquem por pontos de interesse atrás de regiões de liquidez, de piscinas de liquidez ou pontos de liquidez, seja no buy side liquidity ou sell side liquidity, tá? Ele veio aqui, tocou. Vamos ver quantos pontos deu aqui. Ó, um risco de 200 pontos fora do ponto de interesse, né? O stop, acima de preferência desse candle aqui que gerou ele, tá? Olha lá, 240 pontos para um alvo em um único dia de 3.000 pontos, tá? Significa que se eu estivesse operando com um contrato, 200 pontos,
vai dar mais ou menos uns R$ 40. Então eu arrisquei R$ 40 com os mesmos com o mesmo um contrato. A cada 1.000 pontos eu ganho 200. Então foi 3.000 pontos. Significa R$ 600. Então olha o tamanho do risco-retorno. Vale a pena tomar o risco aí ou não? Né? Então, olha o início da onda que você pegou. Você pegou o início da onda impulsiva. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, é sempre tomada de risco. Nesse movimento aqui, vendedor, quanto mais alto o preço tiver na região de oferta, melhor, mais caro eu vou vender, mais interesse o operador institucional tem, tá? Por isso que não tem como saber qual é o ponto de interesse que o preço vai parar. Você tem que criar habilidade, tempo de tela, leitura, para você começar a visualizar os pontos de interesse atrás dos pontos de liquidez. Que a liquidez é onde ele quer manipular. Por quê? Ele quer justamente aquele, montou uma estrutura aqui, ó, fazendo um pivô, vou fazer um pivô de alta aqui. Colocou um monte de gente na compra. Aqui era a região de compra? Não, aqui era a região de venda. Ele já tinha validado essa região de venda quando ele quebrou essa estrutura, perdeu aqui esse fundo, né? Perdeu o fundo, valida o topo na venda. Perdeu o topo, validou o fundo na compra. É assim que funciona. Tem que ter a paciência, aguardar o preço chegar nos pontos de interesse e quando ele chegar, você de fato fazer as operações, tá? Então, assim, e é bem de contramão de tudo que as outras pessoas, que a maioria das pessoas que operam o mercado sem experiência fazem. Porque não tem critério, as pessoas não, a maioria delas não sabe aonde que a operação é compradora, aonde que a operação é vendedora. Elas simplesmente, baseado no alinhamento de média, elas saem fazendo as operações. E isso que eu estou ensinando para vocês é muito importante. Ninguém me ensinou isso, eu fui aprender isso a duras penas, porque leva-se um tempo até você entender quais são as melhores regiões para se comprar, quais são as melhores regiões para se vender, tá bem? Então, assim, para essa aula não ficar muito extensa, eu fiz um panorama geral lá no início da aula, né? Nós falamos do conteúdo das 4 aulas nessa, essa aqui está sendo a aula mais extensa, até agora está dando 1 hora e 12 minutos de gravação, né? Então, aqui a gente juntou estrutura de movimentação de preço, região de oferta e demanda, pontos de liquidez e pontos de interesse. Com base nesses 4 conteúdos dessas 4 aulas, que juntando tudo deve dar um pouquinho menos de 4 horas de aula, ou se não 4 horas de aula, você consegue já ter excelentes resultados no mercado, tá? Principalmente no mercado de renda variável, mercados futuros, tá bem? Então, assim, ó, essa aqui é a base do Smart Money Concept, é como eu falei. Depois, a técnica é uma das etapas que você tem. Depois que você aprende a técnica, você tem que aprender o próximo passo importantíssimo, que é desenvolver a habilidade no gerenciamento de risco. É quanto eu aceito colocar em risco em cada operação. E tá tudo bem se eu tiver um gerenciamento de risco eficiente e seguir o plano à risca, o plano de trade à risca, e eu tomar stop num dia, eu parar e ficar aguardando a movimentação do outro dia, e aí no outro dia eu vou agir com base na leitura, né? Isso ao longo do tempo é o chamado payoff, ele se paga, tá, gente? Por isso que eu tô falando, uma operação dessa, de risco de 200 pontos, pagando 3.000 pontos, e acelerando o movimento rápido, né? Que você vê que ele acelerou o movimento de forma bem rápida, ó. Em 3 horas, 4 horas, vamos por aqui, ó. Um candle, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Em um candle de 4 horas, você conseguiu fazer 2.500 pontos, tá? Está falando de R$ 500 se você operar com um contrato, para um risco de R$ 40. Então, é um risco-retorno extremamente interessante nesse operacional. Por isso que eu defini operar com ele, aprender assim que eu conseguir
gerar os resultados que o operacional entrega, eu resolvi transbordar esse conteúdo, por enquanto gratuito para vocês, tá? Então aproveitem enquanto os vídeos estão gratuitos lá, porque isso é de fato o que os grandes operadores institucionais utilizam para manipular preço e movimentar e definir as suas entradas, tá bem? Convido vocês para assistirem as outras aulas, tá? Seguir meu conteúdo lá no Instagram e no YouTube também. Não esquece, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem você conhece, que também está buscando conhecimento através dessa metodologia, ou que quer conhecer uma outra metodologia como essa, Smart Money Concept. E vamos continuar, tá bom? Até os próximos vídeos. Um abraço.